O tema da nossa lição hoje é: o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. Daí ser tão importante, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus para nós amarmos de coração e mente. Mente aqui é o conhecimento que nós temos, está ligado ao nosso coração e vamos amar mais ao Senhor. À medida que nós o conhecemos, amamos sempre mais. É sempre esta a medida. À medida que conhecemos qualquer pessoa, amamos-la mais também, certo? Alguém que nós conhecemos à distância, o amor é completamente diferente de alguém que está próximo, com quem nós convivemos, de quem nós conhecemos, e com o Senhor não será exceção isso. Queria-vos ler um versículo, que é este de Romanos 15, porque tudo, vocês podem ver nas vossas Bíblias, porque tudo o que de antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito, tudo o que está aqui na Bíblia, foi escrito para quê, queridas? O que é que diz este versículo? Foi escrito para quê? Para a nossa recriação. Recriação, é isso? Não? Para quê? Para o nosso ensino. Para o nosso ensino, muito bem. Ciência e consolação. E ensino implica quê? Estudo. Quando se ensina implica estudo. E não é opcional, não é só para crentes que estão num púlpito. Todas nós precisamos de estudar e quando nós fazemos isso ganhamos duas virtudes importantíssimas que todas precisamos. Paciência e consolação. Precisamos sempre, não é? Paciência para aguentar quando as coisas ficam difíceis e consolação para suavizar quando as coisas ficam difíceis. E isso temos através das Escrituras. Amém? É lucro, só lucro. Muito bem. Então, o mês passado nós falámos de um versículo de Hebreus que eu vos vou ler, que falava sobre aquela questão da maturidade, do alimento espiritual, lembram-se? E eu vou-vos ler, vocês devem ter nos vossos apontamentos, ou se não, pois veem. Outra podemos ver todas. Vamos abrir Hebreus 5, os versículos 13 e 14. Hebreus é depois de Filemon. Fácil. Enquanto abria. Filemon é pequenino, então dava para... Carta aos Hebreus... É o capítulo 5 e os versículos são o 13 e o 13 e o 12. Eu vou começar a ler o 12. Posso ler? Hebreus 5, toda a gente? Porque devendo já ser mestras, agora esta é para nós, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, mas é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Já devíamos pelo tempo, independentemente de quanto tempo já nascemos de novo, mas já devíamos pelo tempo sermos mestres, estamos mais à frente, já estamos mais noutro nível, ainda precisamos de leite e não estamos no alimento sólido, porque temos que nos exercitar, aprender estes primeiros rudimentos da palavra. É isto que estamos a fazer agora, irmãs. É darmos a estrutura do edifício que queremos construir. Eu quero e espero ir muito longe convosco este ano, na parte de estudo. Mas tem que haver base, porque se não houver umas colunas firmes e sólidas, nós vamos estar a começar a querer pôr coisas em cima que não vão ter sustentabilidade, está bem? Então, estamos a voltar aos rudimentos, é segurança para todas. Existem aqui irmãs que se converteram há menos tempo, estão a ganhar essa estrutura. Existem algumas de nós já somos crentes há mais tempo, ganhamos firmeza nessa estrutura e depois crescemos todas juntas, porque depois já temos as colunas do edifício e já estamos mais seguras naquilo que vamos aprender a seguir, está bem? Por isso é muito importante termos a humildade de percebermos que, independentemente do nosso grau de conhecimento bíblico, precisamos sempre fortalecer estas estruturas. Que não haja em nenhuma de nós a postura de dizer não, essas estruturas estão ótimas, isso estão muito saudáveis, estão muito bem, eu até posso desligar os ouvidos agora e só aprender mais à frente, porque agora estou... Não tínhamos essa postura, está bem? Precisamos sempre, até examinarmos, até nos sondarmos, está tudo assim tão bem. É como aquelas pontes, já sabem, que têm muitos anos, depois embaixo da estrutura, debaixo d'água. Vão lá os engenheiros e o perigo está da ponte desabar.
mas visivelmente estaria bem. Mas as estruturas começam a ficar a ser consumidas pelo tempo, pelo desgaste, e depois o edifício em cima está muito bonito, mas se não tem estruturas, vai abaixo. Vamos fortalecer as nossas estruturas, é segurança para todas, e depois o que edificarmos vai ser mais sólido, ok? Essa é a nossa postura, é isso que nós queremos aprender juntas. Eu acho que nenhuma de nós tem dúvida, e é-nos ensinado isso e bem, de que é necessário passar tempo com a palavra, correto? Nós ensinamos isso na escola dominical às nossas crianças, aos nossos adolescentes, do púlpito é-nos ensinado isso, nós lemos livros acerca disso, a própria palavra também diz isso, não há dúvida alguma, pô não? É importante passarmos tempo na palavra de Deus. Mas eu faço a pergunta, como? Porque quando nos é dito, e eu falo por mim, desde que eu me converti, devemos estudar a palavra de Deus, tens que estudar a palavra de Deus, tens que ter um tempo a sós com Deus. Mas quando falam isto, explicam-vos como? É sempre uma coisa abstrata, é sempre assim uma coisa livre, é sempre uma coisa que sem contornos. Tens que fazer. O que é importante é que tu tens que fazer. E é realmente muito importante que tu tens que fazer. Mas o como é o mais importante. Porque se não for bem feito, nós podemos começar, e o perigo está aqui, queridas, e examinem-se agora cada uma, o perigo está em nós acharmos que o mais importante no tempo que passamos com a palavra de Deus é que passamos algum tempo, independentemente de como o fazemos. O que importa é obedecer a esse mandamento. E o Senhor, pois, vê a boa intenção do nosso coração. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque isso nós, pois, estamos a fazer as coisas por ritualismo. Nós estamos a fazer, é fé na fé, como há bocado falávamos. Estamos a fazer as coisas porque eu tenho que fazer. E estamos a fazer mal e pode lesar e prejudicar as nossas almas. Como é que nós podemos ter uma postura tão libertina e tão livre sobre esta questão da palavra de Deus, que é das mais importantes que nós temos na nossa vida, quando questões bem mais simples nós somos rigorosas? Por exemplo, aquelas de vocês que são mães. Vocês tiveram que ensinar aos vossos filhos que se têm que lavar os dentes, certo? É uma coisa importante. Quando eles são pequeninos, se calhar podem gostar, não gostar. Às vezes, quando são mais grandinhos, podem gostar ou não gostar, mas foi-lhes ensinado. Alguém teve que passar tempo e mostrar a eles como é que se fazia. Ou vocês disseram assim, olha, lavar os dentes é importante para que os teus dentes sejam saudáveis, mas tu fazes como tu quiseres. O que interessa é... E fazes quando quiseres. Acham que ia dar resultado terem essa postura, essa abordagem? Tem que se ensinar como e tem que se fiscalizar o fazer regularmente. Porque há maneiras certas e erradas de fazer. Eu pegar todos os dias depois de uma refeição e fechar a boca com um copo de água é a maneira certa. Mas se calhar, se for deixada a uma criança por fazer, é isto que ela faz. E não tem benefício nenhum. Da mesma maneira que lermos a palavra de Deus nem sempre é produtiva. Porque o modo como a fazemos não é um modo sábio. Não é um modo correto, e como nunca ninguém nos diz, e também passa o problema por aí, tens que passar tempo com a palavra de Deus, mas como? Mas a fazer o quê? Qual é um método de estudo? Qualquer disciplina tem um método de estudo, a Bíblia não é diferente. Como não nos passam essa parte, nós achamos que isto é pessoal, cada um faz como quer, e muitas vezes faz-se errado. E posso-vos dizer, irmãs, que há métodos que a gente tem usado a palavra de Deus que na melhor das hipóteses não produzem nada, na melhor, e na pior das hipóteses atrofiam a alma. Como é que eu posso usar a palavra de Deus de tal maneira que atrofia a minha alma? Não tendo o respeito e a reverência correta perante ela. E não a estudando como eu estudaria um livro da escola e iria-me aplicar, por exemplo. Não é a postura correta. Então nós não podemos pensar que a Bíblia é este livro super poderoso, que só de eu tocar já fico santa, ou só de eu ler com alguma regularidade já vou ser transformada. Há maneiras de usar, como tudo na vida. Como tudo na vida. Há maneiras de estudar para o bem e para o mal. E mesmo sem a má intenção, ou ser essa a minha intenção, eu posso usar a Bíblia de uma maneira errada. E crio um hábito.
Um hábito errado. E quando nós temos um hábito errado, custa parar e custa mudar, não custa? E então eu agora vou-vos falar só 2, depois para o mês que vem, se Deus quiser, iremos falar mais alguns exemplos de usar a Bíblia mal. E eu não sei se vocês fazem ou não fazem, ou se já fizeram alguma vez, mas eu sei que o Espírito vai-vos constranger, se foi. E se eu fizer, irmãs, deem graças por isso. Quer dizer que vocês estão a ser estimuladas a fazer mais e melhor. É sempre esse o nosso objetivo, fazer mais e melhor. Muito bem. Lembrem-se, antes de nós vermos esses 2 exemplos, que a Bíblia passa a ideia de que o Espírito Santo é o nosso treinador. E quando um atleta pode ser atleta por ele ou precisa sempre de um treinador. Porquê é que vocês acham que um atleta de qualquer competição precisa de um treinador? Porquê? Porquê? O incentivo do treinador tem muita importância. Para ser orientado, alguém de fora, vê, por exemplo, imagina que é a natação. Ele está a nadar, pensa que está a fazer bem de fora, diz, olha, o teu braço não está a levantar bem, tens que corrigir aqui, é diferente. A orientação. O Espírito Santo é o nosso treinador, que nos dá a orientação, como é que nós devemos estar a estudar a palavra de Deus. E há melhor orientador do que aquele que inspirou as próprias palavras? Não há, irmãs. Então apropriemos destes recursos que nós temos. Ele é o nosso treinador, ele é o nosso maestro, que vai afinar o instrumento. Aqui está um bocadinho desafinado, ali esta corda não está bem, conforme for necessário. E é nem mais nem menos do que a própria pessoa que inspirou. É que não é um terceiro, é quem inspirou, é que nos vai orientar. Apropriemos-nos, pois, disso. Então, um dos maus hábitos que nós podemos usar em relação à Bíblia é este, é usarmos a Bíblia farmácia. Sentes-te ansiosa? Então, Filipenses 4,6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Ou outra versão diz, não andais ansiosos por motivo algum. Portanto, eu tenho uma dor aqui, vou tomar este medicamento. Sentes-te feia? Sentes-te num daqueles dias em que a roupa encolheu? Não foste tu que aumentaste, foi a roupa que encolheu. Olhas-te para o espelho e não estás nada bem com o que estás a ver. Então precisas assim de um versículozinho que te dê ânimo. Vais ao Salmo 139 que diz, eu te louvarei porque do modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Isso aqui o assombroso, mesmo assim gostar de ouvir assombroso não parece um grande elogio, leem a tua versão que diz, por isso te louvo pela forma maravilhosa e admirável como fui formado. Não, Deus fez-me assim, Deus sabe o que é melhor para mim e Ele é infinitamente mais sábio do que eu e pronto, já me sinto mais bonita, já me sinto mais confiante, já tive a minha dosezinha do que estava a precisar. Se te sentes cansada, abres a Bíblia em Mateus 11, 28, porque Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que é isto da Bíblia farmácia, irmãs? É nós pensarmos que a Bíblia existe para saciar as nossas necessidades. Se eu tenho uma necessidade, eu vou lá. Se eu tenho algum problema, eu vou à minha farmácia lá em casa e digo, olha, este comprimido é para as dores de cabeça, este comprimido é para a má disposição. E tomo, para tentar resolver. E aí eu pegar na minha Bíblia e achar que ela serve unicamente para isso. Neste dia sinto-me assim, então eu leio isto. Ter receitas, percebem? Receitas para cada problema que eu tenho. O problema é muito grave desta abordagem, principalmente porque eu só consigo achar que a minha relação com a Bíblia correu bem quando eu sinto um efeito imediato, quando eu tenho a minha dose de alívio. E o alívio vem. O alívio vem pelas Escrituras. O que é que aquele versículo há bocado dizia? Pela esperança e consolação das Escrituras. O perigo está em eu querer a minha dose. Em eu estar a tratar com Deus como se Ele fosse o meu dealer. Senhor, eu estou aqui a ler a Bíblia, então estou agora a dar a minha dose do alívio que eu preciso, porque eu estou cansada, porque eu estou ansiosa, porque eu estou preocupada com aquela questão. O perigo muito grande, minhas queridas, é que a Bíblia não foi feita para nos fazer sentir bem. A Bíblia é um livro divino para o nosso crescimento, mas há coisas que estão escritas na Bíblia que até nem nos fazem sentir bem. E isso é bom.
porque tocam com o dedo na ferida. Tiago fala que a Bíblia é como um espelho, não é? É para revelar o que é que não está bem. E então, eu tendo essa abordagem, é uma abordagem muito egoísta, é muito eu, que não está correta. Mas a Bíblia não é fonte de consolação e de ajuda para os nossos problemas? Sempre. Sempre. Só que aquele versículo, e eu citei-vos aqui 3, só vai ser consolo para a vossa alma se vocês lerem o contexto. É o contexto que faz a garantia de que aquele consolo é verdadeiro e permanente. Não é uma dosezinha que injetei e que dá o alívio e depois passa. O que faz com que aquele versículo fique no meu coração e me console, mesmo até quando eu não estiver a ler na Bíblia, é o contexto onde ele está. Qual é o contexto de Mateus 11? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Qual é o contexto desta passagem de Filipenses? Não dais ansiosos por coisa alguma. Qual é o contexto? Porquê que aquele versículo é tão delicioso? Porque ele está à volta de outros que o são também. Eu não posso isolar. Eu estou a desprestigiar o versículo quando eu pego nele e acho que de toda a Bíblia, quando eu estou ansiosa, é só Filipenses 4:6. De todos os milhares de versículos que a Bíblia tem, é só aquele. Não é? Existem versículos às vezes que nos podem consolar, estranhos, mas porque esta palavra é viva e eficaz e porque eles estão dentro de um contexto. Imaginei que ele deu um testemunho de Deus operar numa vida de uma personagem da Bíblia e disse, se Deus vai operar na vida dele, vai operar na minha também. Isso não é consolo? E estava lá escrito, não fiques ansiosa? Não, mas é consolo, porque dentro do contexto daquela passagem fez luz e é nesta luz que as nossas almas são recriadas e são consoladas. E um perigo muito grande desta abordagem da Bíblia farmácia, irmãs, é quase de certeza alguém que pratique isto nunca vai abrir a Bíblia no livro de Levítico. Nunca vai abrir a Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Já o nome assusta, não é? Então eu estou ansiosa e cansada e vou ler Lamentações. E toda a Bíblia é proveitosa, não é? E uma dieta saudável da Bíblia implica toda ela. Manejada bem, mas toda ela. Também não podemos ficar crentes assim, paulistas, entre aspas. É só o Paulo disse, é só o que Paulo disse, mas quando Paulo ensina aos outros, ensina o quê? A Bíblia que ele tinha, o Velho Testamento. Toda a Bíblia, irmãs, é proveitosa e ela produz bem. E eu tenho que me alimentar de toda ela. Sabem porquê? Porque Deus pô-la aqui. Se Deus pôs aqui, é porque é importante. O que é que Deus tenha posto na Bíblia é importante para mim. E eu vou crescer, e eu vou amadurecer. Lembram-se de Hebreus? O alimento sólido é para os maduros. Eu vou amadurecer e vou ganhar os meus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal de acordo com o meu regime alimentar espiritual. Então eu não posso ser uma crente piquinhenta na Bíblia. É só estes versículozinhos. E até quando alguma irmã está desanimada, olha, Filipenses 4:6, não andais ansiosos. Não é só farmácia para nós, mas é farmácia para os outros. Enviamos também para os outros. É óbvio que esses versículos são maravilhosos e deliciosos, mas a minha postura para com a Bíblia não pode ser assim. Está bem? Não pode ser Bíblia farmácia. Eu só vou lá para tirar a minha dosinha de bem-estar que eu preciso porque eu estou cansada, porque eu não me sinto bem, porque está a haver muitos problemas. A Bíblia é para ser lida como um livro e deve ser estudada. E não é assim que se estuda a Bíblia, então. O outro perigo de nós termos uma abordagem menos correta com a Bíblia, este claramente vocês vão perceber porque é a Bíblia dado. Ou seja, eu não tenho um livro específico para ler, até porque às vezes há pessoas que têm um livro preferido, leem aquele livro muitas vezes. Não tenho um livro, e mesmo que tivesse o preferido não podia ser lê-lo só. Não tenho nenhuma direção qual é a leitura bíblica que vou fazer. Eu agito a minha Bíblia e onde calhar é onde o Espírito me vai dirigir. Ora, então toda a Bíblia não é proveitosa? Posso apanhar alguma parte que não seja boa? Não, vou sempre apanhar uma parte boa. E depois oro ao Espírito, fala comigo, eu abri em Joel, fala comigo estas palavras e dá-me bênção.
portanto, é a abordagem da Bíblia Dado. É ao calhas, onde calhar calhou. Hoje foi aqui, amanhã, Segunda de Reis. São, se calhar, nos primeiros capítulos, e a Telma, os primeiros capítulos de Crónicas, é genealogias, 8 capítulos, genealogias, atrás de genealogias, e depois nomes lindos. Mas é para ler, é para ler. Está na Bíblia, é para ler. Está na Bíblia, há bênção, tem naquela lista de nomes, há bênção. Tem que ser, irmã, tem que ser. Tem que ser, mas não seja por pensar assim, o meu Deus sabe os nomes de toda a gente por nome e as famílias de quem são e sabe tudo mais. Está na Bíblia, é para ler. Ou seja, tem que haver método, na nossa leitura, está bem? É uma boa aluna? É uma boa aluna. Tem que haver método na nossa postura de ler a Bíblia, está bem? A Bíblia não foi feita para ser lida assim, ao acaso. Isto é quase um livro de superstição. Essa abordagem onde calhar o olho é que está... Isto não é correto. Aliás, nenhum livro deve ser lido assim. Não percebo porque é que alguém pode querer ler a Bíblia desta maneira. Isso não dá nenhuma importância ao contexto histórico, ao contexto cultural, ao significado original que Deus tem da passagem. É falta de respeito, mesmo que eu leia um capítulo inteiro, às vezes é só um versículo, mas mesmo que eu leia um capítulo inteiro do Calhas, o proveito que eu vou ter desse capítulo é reduzido, porque eu não estou a perceber o contexto de nada, não sei de onde é que aquilo vem, nem para onde é que vai, é óbvio que não vai ser proveitoso. Não consigo achar que um aluno de matemática ou de qualquer outra disciplina diga assim, todos os dias eu vou abrir o meu manual 10 minutos e onde ele calhar, eu vou ler. Eu não consigo achar que algum aluno passe numa disciplina a estudar assim, ou calhas, sem fio condutor, sem haver estrutura, sem haver método. Porque um dia vou calhar aqui, outro dia vou calhar aqui, Como é que eu junto as peças? É tipo um puzzle, peças soltas, 3 ou 4, como é que eu junto aquilo? Tem que ser uma peça com a outra. E a Bíblia é isso, encaixa toda umas peças nas outras em perfeição. Essa é a abordagem correta de lermos a Bíblia. Eu não estou a dizer que temos que começar já um estudo em Gênesis e acabar em Apocalipse. Eu tenho que ter um fio de continuidade, está bem? E, por exemplo, até às vezes há estudos de temas, tópicos, e nós também vamos falar disso, que podem e devem, e até podem ser proveitosos. E então eu ando num tópico, à procura de toda a Bíblia, com uma concordância, por exemplo, a ver passagens que falam sobre esta questão. Eu aí estou a saltitar, mas estou a ter um fio, não é? Estou a ter um rumo. Agora, aquela do um dia é assim, e depois no outro dia é assado, Bíblia dado, não é. Não é uma boa abordagem. Esta é uma daquelas perigosas. Porque faz crentes inconstantes. E crentes que não têm estrutura, não têm bases. Porque não sabe dizer quais são a ordem da criação em Gênesis 1 e 2, porque nem sequer percebe a continuidade da história, não sabe dizer milagres de Jesus, porque leu um dia o milagre de Jesus, outro dia foi para lá passar ao profeta Isaías. Não liga as duas coisas e esquece. Não há continuidade. Percebem? Não há fio de corte. É como quando alguém está a cortar um tecido, aos esses, aquilo não vai correr bem. Agora, se há assim um fio condutor, e o Espírito pode nos liderar por muitos caminhos na leitura da palavra, mas tem que haver respeito, acima de tudo, por este livro. E se eu não lia um outro livro qualquer dessa maneira, eu leio do princípio ao fim, este aqui também não vou ler ao calhas. E achar que o Espírito é que depois tem que me ensinar alguma coisa disso. Isso é um bocadinho intolerante. E estes são os dois perigos que eu vos queria falar, da farmácia e do dado. E vou só rever convosco agora algumas das regras que nós falámos o mês passado, sobre como nós podemos ter uma abordagem da leitura. Vocês vão ter trabalho de casa hoje também. Durante um mês, têm todo o tempo do mundo, mas façam-no com regularidade para ganharem essa proximidade a esta porção das Escrituras. E o que nós falámos o mês passado, algumas
dicas para nós podermos tirar sumo de um texto, é este: no texto existem palavras, frases ou ideias que se repetem, que às vezes, ao repetirem-se, é porque estão a ser destacadas pelo Espírito de Deus. O que é que este texto diz acerca de Deus e dos seus atributos? O que é que fala da personalidade de Deus? Existem palavras que eu não sei o significado, pode às vezes haver, faço um círculo à volta e vou mais tarde ver. Com calma, eu estou a fazer um estudo com calma. Eu não tenho que ler uma vez e compreender tudo. Aliás, com Filémon, a mim aconteceu, eu cada vez que lia, cada vez aprendia qualquer coisa. Portanto, o hábito e a proximidade faz com que possam-se desvendar outras coisas. Nesta passagem existem palavras de transição, como se, porque ele está a dizer se, é porque está a querer ligar, então há alguma coisa. Por isso, do mesmo modo, mas, porque. Quando existem estas palavras, está-se a querer ligar dois pensamentos. Se eu pegar nesta caneca, eu posso beber, então eu posso beber água. Percebem? A ligação destas duas palavras, se, então, liga com uma seta essa ligação entre o pensamento inicial e a sua conclusão. Para nós percebemos, e em Filémon nós percebemos isto, que o apóstolo Paulo, em 2 ou 3 versículos, começa a dizer uma coisa e só termina 2 versículos abaixo. É uma ligação. Eu perceber que ele começou ali e quer terminar ali. Há alguma questão que eu não percebo? Normal. Na Bíblia há muitas questões que nós não percebemos. Muitas nunca vamos perceber. Algumas podemos esclarecer. Escreva-me a dúvida ao lado e tente resolver mais tarde. Ou perguntar a alguém, tentar ler acerca disso. Eu não bloqueio num problema. Eu tenho um obstáculo e eu não bloqueio e agora não consigo ler os restos dos versículos. Eu contorno, leio o resto e vou tentar lidar com esse problema depois, mais tarde. Porque isto é um estudo devagarinho. Vocês não têm que apresentar o trabalho amanhã, pô, não? Têm um mês para estudar. É mesmo um mês, porque se Deus quiser, a nossa próxima reunião é dia 17 de março. 17 de fevereiro, 17 de março. E a passagem que eu vos quero dar para estudar é Tito. Eu fiquei muito em dúvida qual das epístolas nós podíamos começar. Filémon foi realmente a mais pequenina, mas eu queria que fosse também uma carta pessoal. O apóstolo Paulo escrever para uma pessoa, porque é mais fácil nós tratarmos isso do que ser o apóstolo Paulo ou alguém a escrever para muita gente. Então, para uma pessoa, uma carta pessoal, é a carta de Tito. Nós já estudámos o capítulo 2, muitos versículos dele, mas eu tenho a certeza que depois de estudarem bem o capítulo 1, o versículo 2 vai ter outra luz, completamente diferente. E então, podem passar aí por um lado. Eu acho que elas estão mesmo resvés. A minha fé deu para 18 e eu acho que nós estamos por aí. Podes tira e passa, se faz favor. Sim, se sobrar, levam. Sim, mas agora... Então, Tito 1, 2 folhinhas aí. Pode só olhar aqui. Dei-vos aqui muito espaço para escrever. Não só as linhas são duplas, dá para escrever aqui. Tem atrás, escrevam o que vocês quiserem. Isto é só vosso. Vocês só partilharão na reunião o que quiserem e se quiserem. Portanto... olha, tem duas. Tens a tua filha? Tens a tua filha? Se faltar, eu dou a minha. Sim. Já está? Está certinho então? Está a sobrar. A Telma já tem. Eu tenho em casa, não há problema. Não, eu e a Telma não há problema. Está com toda a gente, não está? Olha, pronto. Isso é que importa. Tem algumas referências aqui embaixo das tais letrinhas, de passagens que vos podem ajudar. Quando vocês estão a ler, veem essas referências. Estudem com calma, estudem com paciência. Conheçam Tito. Tito, que foi um dos missionários da segunda viagem de Paulo. Porquê é que Paulo escolheu Tito? Lembram-se que houve um conflito entre Paulo e Barnabé, que ele queria levar outra vez Marcos e Paulo disse, olha Marcos, desculpa lá, mas o Marcos sobrou até? Obrigado. O Marcos já está queimado comigo. E Paulo disse que não, Marcos não vai, Barnabé foi com o Marcos para um lado e Paulo escolheu Silas, não foi Tito. Agora estávamos a dizer erro. Paulo escolheu Silas e este aqui é a Epístola de Tito, nada a ver. Não sei porque juntei os dois. É porque ser um nome pequenino, se calhar.
Pronto, mas é a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, só isso. Não leiam o 2, não leiam o 3, nem o 4. 1, está bem? Trabalho de casa é ler no papel ou na Bíblia, lerem com calma, tentarem ver estas questões, escreverem o que vos vier na alma, com toda a paciência do mundo, está bem? É isso que eu vos peço. E até se não quiserem escrever nada, se tiverem só a ler, eu até vos sugiro, nos primeiros dias, leiam. Só leiam. Leiam. E depois, quando começarem a escrever, já estão mais habituadas ao texto e ao contexto dos versículos. Ok? Pronto.